Eu acho que ele precisa também entender um pouquinho a característica do clube, né? Algumas ideias, alguns comportamentos e tal, que funcionavam no Corinthians, no Flamengo não vai funcionar. O elenco é caro, é qualificado, o torcedor não é, digamos assim, adepto dessa coisa de 1-0 é goleada. Embora no final de semana, eu acho que ele também sofreu algumas críticas injustas. O time não foi um time que não atacou, que não agrediu, que não buscou o gol. E foi um jogo grande contra um adversário que é o principal adversário do Flamengo, e o principal adversário do Palmeiras é o próprio Flamengo. O Flamengo e o Palmeiras mais empatam do que outra coisa. Isso foi tratado por alguns como se fosse um fiasco. Foi um ótimo jogo. Os dois times atacaram, os dois times criaram. O Flamengo buscou o gol. Se o Everton fosse um goleiro nota 6 ou 7, o Flamengo venceria o jogo, talvez. Fez ótimas defesas. Então o time criou. E essa coisa, que o time recua depois que faz o gol. Não só o time recua, como o adversário se lança ao ataque. A jogada do gol do Palmeiras envolve jogadores que saíram do banco de reservas. Todos eles. Todos que participam do gol saíram do banco. Ou seja, o Palmeiras também se mexe para buscar um resultado nos minutos finais e o alcança. E alcança, aí vem, acho que, o motivo da crítica mais pertinente a ele, que é a insistência em fazer linha de impedimento, como fez nos 2 jogos contra o Palmeiras na semana que passou, e nessa semana, já no domingo, na quarta e domingo, mesmo não estando, digamos assim, o time devidamente ajustado para esse tipo de jogada. Ou você faz a linha de impedimento ou você disputa a bola aérea. E eles tentaram fazer a linha de impedimento com erros, tanto no primeiro jogo como no segundo. No primeiro jogo, o Varela ficou, saiu o gol único do Palmeiras no jogo que valeu, né? E agora foi a vez do Vinha ficar. E aí você observa que são 2 jogadores do quê? Que estavam na seleção do Uruguai durante a data FIFA. Será que eles não estão tão entrosados? Será que eles não treinaram bastante o comportamento na saída? E o Vinha tem um detalhe que é curioso, ele está grudado no Luiz. Né? Bate o escanteio, a defesa afasta. Aí a bola vai, sobra para o Fabinho, se não falha a memória, e ele vai cruzar na área de novo. Quando ele vai cruzar na área, a defesa sai. O Vinha fica no Luiz. Quando ele fica no Luiz, ele dá condição para o Rony. Os outros todos estão impedidos, mas o Rony não está. Aí quando ele percebe que ele demora a sair, ele corre, mas ele corre tarde demais. Quando ele tenta voltar, o Luiz já está sozinho para fazer o gol. Se ele não sai, ele poderia, no mínimo, disputar com o Luiz e tentar impedir que o garoto empurrasse a bola para o gol. Né? Tentar afastar, dar uma bicuda para longe. Mas então, assim, ele erra 2 vezes. Isso é falta de sintonia. O jogador veio do banco. Será que ele está bem treinado? É o momento de fazer linha de impedimento ou disputar todas as bolas? Enfim, eu acho que é isso. Mas é complicado, porque, por exemplo, na quarta-feira, quando ele botou o Davi Luiz em campo, o Flamengo melhorou, ganhou todas as disputas aéreas, exceto a do gol impedido do Flaco Lopes. Todos ganhou. O Palmeiras cruzou 49 vezes na área do Flamengo, a maioria no segundo tempo, e o Flamengo ganhou a maioria dessas jogadas disparado. Então, melhorou o desempenho na bola aérea? Melhorou. Se pegar a quantidade de cruzamentos e as bolas que a defesa afastou, quando entrou o Davi Luiz... Agora, se ele põe no número de minutos finais 3 zagueiros, recuou o time, botou 3 zagueiros. Gente, isso é uma estratégia válida. Você está jogando contra o Palmeiras, está ganhando de 1-0, jogo encrencado para os dois. O Flamengo fez um gol chorado, né, com a Arrascaeta. E, às vezes, a alternativa é realmente você se defender ali, porque o adversário tem sua qualidade e vai te agredir, vai te atacar, pô. E na cabeça de parte da torcida não pode. E não é assim que funciona. Então existe o exagero da torcida e o exagero do Tite. Há de se encontrar o meio termo aí, para entender muito bem a situação. As pessoas esquecem, por exemplo, que até contra o CSA, o Flamengo de Jorge Jesus ganhou de 1-0 com dificuldade, sofrendo ali alguns momentos que quase o CSA marcou, um time rebaixado, em 2019. Isso acontece em jogos de futebol, especialmente em jogos, confrontos mais equilibrados, como esse no último domingo. Então, acho que tem um problema do Tite, ele tem que entender o Flamengo, mas o torcedor também tem que evoluir um pouco e compreender que existem circunstâncias de jogo e adversários que exigem mudanças de comportamento, alterações que, de repente, não são aquelas que ele gostaria, mas que, naquela circunstância, são necessárias. Todos têm que ceder um pouquinho, me parece, para que o Flamengo possa navegar em mares mais tranquilos, que é sempre uma turbulência exagerada. Se você considerar que dos 4 primeiros colocados é o único que está em todas as competições, quer dizer, não está excelente, mas não está tão ruim assim, né, gente? É preciso um pouco de bom senso, acho eu. E aí também cabe à diretoria do Flamengo fazer esse filtro também, né, Mauro? Porque uma coisa é um torcedor não gostar de um estilo, não gostar de outro, mas um cara que tá ali no comando, ele tem que minimamente entender, falar, não, isso aqui faz parte, isso aqui não faz parte, isso aqui eu converso com o Tite, isso aqui eu dou uma dura no Kleber Xavier, no Matheus Bach, isso aqui é só reclamação de torcedor, porque também tem que ter esse filtro, né? Não adianta a arquibancada ditar diretamente o que faz o departamento de futebol. Eu acho que tem que influenciar, quando você
você vai e vê uma arquibancada inteira vaiando é uma coisa, quando você vê um cara no Twitter xingando é outra. Você pode fazer avaliações em cima do que o seu torcedor está gostando, é claro, porque ele é seu cliente, ele é seu consumidor, ele é o cara que vai te dar a renda, vai encher estádio, mas não dá para você simplesmente entregar na mão da arquibancada o comando do departamento de futebol. Você tem que fazer o filtro. Então, estão vaiando, estão xingando, isso aqui é verdade, isso aqui não é. E eu acho que isso nos últimos anos faltou um pouco para o futebol do Flamengo, para o comando do futebol do Flamengo, fazer um pouco desse filtro, dessa avaliação e de entender o que a arquibancada tem razão e do que não tem, e do que faz parte do futebol, como você disse. Recuar é uma tática válida muitas vezes. Nesse caso contra o Palmeiras não deu certo, mas quantas outras vezes que o Flamengo jogou um pouco mais fechado depois de abrir o placar e deu certo, mesmo contra o Palmeiras no Maracanã, quando o Flamengo faz 1-0, dá uma recuadinha e num erro do Gustavo Gomes faz o 2-0, que deixou a situação muito melhor para jogar a Copa do Brasil. Então, eu acho que falta um pouco dessa blindagem também aí, especialmente desde a saída do Jesus em relação ao departamento de futebol do Flamengo. O segundo mais votado aqui, o Mauro falou sobre a questão da bola aérea e da linha de impedimento. É o segundo mais votado, bola aérea na defesa. Ontem eu conversei com o Rodrigo Vessoni, que por muito tempo acompanhou o Tite no Corinthians, e falou que ele era completamente obcecado por essa história da linha de impedimento, fazia muitos treinamentos e tirava foto e colocava os caras lá em linha, na linha certinha o tempo todo, que ele é completamente maluco por essa história. Mas quem era convocado para a seleção na linha defensiva dele? Ah, não, ele estava falando do Corinthians, né? Mas exato, você tem razão, claro. Naquela época, agora o que acontece? Ele está numa situação que ele perdeu os dois laterais que falharam nesses dois jogos durante mais de um mês. O Uruguai foi até o final da Copa América, ele ficou mais de um mês sem os dois. E se você não está treinando isso sempre, gente, é um risco muito grande. Esse é o ponto. Então você tem que fazer algumas escolhas. Eu entendo, eu gosto de lembrar sempre o Jorge Jesus. O primeiro jogo do Jorge Jesus no Flamengo foi contra o Atlético lá no Paraná. E o Atlético teve várias jogadas que ficou com seu ataque em impedimento. Aí um repórter na coletiva, a primeira coletiva pós-jogo do Português no Flamengo, ele perguntou comentando, né? Escaparam por pouco, quis dizer, né? Foram várias jogadas que eles ficaram em impedimento, os jogadores do Atlético ali por muito pouco. Aí ele falou, você acha que eles ficaram em impedimento? Por quê? Nós treinamos isso. Então, se está bem treinado, ok. E outra coisa, uma coisa é botar a linha de impedimento quando o time tem a bola, tem um ou dois jogadores para receber o passe e o jogador que vai fazer o passe, antes que ele faça o passe, sai todo mundo. Tipo Holanda de 74, né? Você deixa o cara impedido. É um jogador que você tem na referência para deixar impedido, ou dois até, eventualmente. Quando você tem uma jogada de bola parada, ainda mais um time como o Palmeiras, que é muito forte nesse tipo de jogada, você tem 6, 7, 8, às vezes todo mundo ali na sua área. E o que o Palmeiras faz ali? O Palmeiras lança todo mundo impedido, sabe que o Flamengo vai sair e um fica. E me parece que aquilo também é pensado, é treinado pela comissão técnica do Palmeiras. Você pode ver, tá todo mundo impedido, mas o que sai de trás e cabeceia a bola, os outros nem vão na bola. Pode reparar, ninguém vai na bola. Só vai o Rony. O Rony sabe que não está impedido. Que provavelmente não está impedido, né? E os outros sabem que estão impedidos. Ninguém vai na bola. Então tem um antídoto também do time que ataca. Então, para você fazer isso, contra um time, especialmente um time como o Palmeiras, tem que estar muito bem treinado. Não está, amigo, disputa todas as bolas. Afastou, não sai todo mundo, fica, vai cruzar de novo, nós vamos ganhar. Ganha de novo. É isso. É isso. Esse eu acho que é o ponto que merece uma reflexão por parte dele. Porque ele não tem condições de treinar como treinou no Corinthians naquela época, porque ele perde esses jogadores vira e mexe convocados. Né? E, curiosamente, será que isso foi coincidência? As duas falhas são os jogadores que estavam na seleção do Uruguai. Foi mais de um mês, cara. É mais de um mês sem fazer parte dessa rotina de treinamentos. O Léo Pereira chega a fazer um gesto ali, fala alguma coisa, você percebe, né? Na hora que o VAR vai examinar e valida o gol do Palmeiras, que o Bandeirinha deu erradamente impedimento. Aliás, o VAR ele só corrigiu erros desses gols que valeram ou não valeram do Palmeiras, né? Dos dois jogos. Para o bem e para o mal, no caso do ponto de vista palmeirense, anulando e confirmando o gol. Né? Eu não sei por que tanta reclamação do VAR, né? Porque o Bandeirinha marcou. Se não tem o VAR ali, o gol não valeria. O VAR corrigiu. E reclamaram do VAR depois. Não entendo. É um vício da reclamação, né? Só pode ser. Mas o fato é que o Léo Pereira chega a falar para os colegas, assim, não, tudo bem, estava impedido. Ele achava que estava impedido, estava convicto de não estava. Claramente não estava. O Vinha ficou. O Vinha cochilou, preocupado na marcação, como no outro jogo o Varela ficou grudado no Gustavo Gomes. E o ataque do Palmeiras estava em condição no gol do menino, do Vitor, né? Vitor Reis. E uma das alternativas, né, Mauro, para isso, que o Palmeiras fez muito bem, é a jogada de segundo toque, né? Então você lança para alguém que não está em impedimento, e quando a linha do Flamengo sai,
você naturalmente deixa outros jogadores em condição, só que aí o que acontece? O cara que toca já está mais para frente do que os outros que fazem, que estão ali na linha de trás, e estão livres, porque os jogadores do Flamengo saíram. Então, o Palmeiras fez muito isso, especialmente no jogo da Copa do Brasil, é lançar em alguém que não está em impedimento, então esse cara, o Flaco, dependendo do momento o Rony, faz essa casquinha para esse segundo lance, que aí os caras já estão atrás da linha da bola, e não tem mais impedimento atrás da linha da bola. Então isso o Palmeiras fez mesmo, e deu para notar bastante no jogo contra o Flamengo. Muito bem, falar em Palmeiras, que também entra em campo essa semana, encara o Botafogo no jogo mais quente, vamos dizer assim, dessas oitavas, confronto nacional. A pergunta é a seguinte, Danilo, eliminado da Copa do Brasil, daquele jeito, tal, mas a torcida gostou do que viu, depois faz um jogo duro contra o Flamengo no fim de semana. A sensação é de uma retomada, tipo assim, o Palmeiras saiu do buraco que estava enfiado, ou está saindo? É uma retomada que ela vai se comprovar se o Palmeiras passar do Botafogo, né? Não adianta você ver o Palmeiras reagindo e de repente o Palmeiras é eliminado pelo Botafogo agora nas 2 próximas quartas-feiras, porque aí o Palmeiras não vai adiantar nada essa retomada. Não vai adiantar você jogar bem, claro que ainda vai ter o Brasileirão, mas é claro que o Palmeiras vai passar por uma crise bem profunda se o Palmeiras for eliminado pelo Botafogo. Então o que dá para comparar é o palmeirense, o Abel, o time, eles estão muito mais confiantes agora, na véspera do jogo contra o Botafogo, do que estavam na véspera do jogo contra o Flamengo no Maracanã. Basta a gente lembrar o que foi o Palmeiras no Maracanã, Palmeiras jogando absolutamente para não tomar gol, o jeito que foi, Palmeiras totalmente covarde, sem nenhuma finalização, e a mudança de figura que você vê no Palmeiras de lá para cá, tanto no jogo de volta, depois contra o Flamengo, claro, aí também por uma necessidade, mas muito também pelo ambiente, pelo estilo de jogo, pela tática, por tudo, porque mudou muito o Palmeiras em relação ao que era o Palmeiras antes do jogo contra o Flamengo e agora. Então dá para a gente ver esse Palmeiras muito mais confiante, mas não vai adiantar essa retomada, essas palmas depois da eliminação, se o Palmeiras jogar mal contra o Botafogo amanhã e for eliminado na outra quarta. O fato é que o Palmeiras, e agora na verdade até o Botafogo, né? Os dois estão na mesma situação, os dois eliminados da Copa do Brasil. Eles jogam essa última ficha e tenho certeza que quem ficar pelo caminho vai ter uma crise. O Palmeiras agora conseguiu ainda poupar alguns dos seus jogadores, né? No caso o Felipe Anderson não tinha 100% das suas condições por conta de um trauma no olho. O próprio Estevão, ele está terminando a transição física. Se fosse ali uma final de campeonato, ele teria jogado contra o Flamengo no domingo, mas não é o caso. Então o Palmeiras vai ter uma equipe reforçada, conseguiu poupar um pouco do Veiga, não colocou o Caio Paulista, tudo focado no Botafogo. Tô curioso para saber qual vai ser a postura do Palmeiras, porque dessa vez o Palmeiras claramente já retomou a confiança, já encontrou o sistema tático com 3 zagueiros de novo, então Gomes, Vitor Reis e Murilo vão poder jogar e dar mais essa segurança para o time. A única dúvida, acho que física mais, é a questão do Mike, que não está treinando ainda, está com dores na panturrilha. Então o Palmeiras está num momento muito melhor do que estava para enfrentar o Flamengo e joga, querendo ou não, com um pouco mais de obrigação, eu acho, na minha opinião, do que o Botafogo, por essa história que construiu recentemente na Libertadores, por esse histórico recente de ter chegado a 4 semifinais, e por uma pressão da sua torcida também, até porque o Botafogo está melhor no Brasileirão, então eu vejo o Palmeiras com um pouco mais de obrigação do que o Botafogo na Libertadores. O Palmeiras não vence um jogo no Rio desde aquele jogo do 4-3 incrível contra o Botafogo lá, que o Endrick jogou pra caramba, Mauro. Então faz tempo que o Palmeiras, quando viaja para o Rio de Janeiro, não se dá bem. Chegou a hora. O Botafogo tem questões também, né? O Damian Soares não vai jogar mais. Tava lá forçando uma saída lá pro Peñarol, não saiu, sei lá o quê. O técnico falou, não, aqui já não joga mais. Ele era titular do time, né? Não tem o Júnior Santos, né? Deve ter agora em relação ao final de semana a volta aí do Luiz Henrique, jogadores que estavam fora. E deve vir mais inteiro o Botafogo, né? O Palmeiras perdeu os jogos seguidos no Rio, né? Para Botafogo, Fluminense e Flamengo. E agora fez um bom jogo e empatou. O jogo com o Botafogo foi bom também. A derrota por 1-0 foi uma partida boa do Palmeiras e boa do Botafogo. Foi um jogo legal. Foi um jogo legal, como desse final de semana, o Flamengo foi um jogo legal. Um jogo com chance para os dois times, com coragem em campo, né? E não alguém buscando só o resultado. Só que agora é o mata-mata, né? O mata-mata pauta muito o comportamento das equipes, né?
Eu vou jogar segunda em casa, então eu vou aqui tentar um resultado. Então tem que ver qual vai ser dessa vez a estratégia do Palmeiras jogando contra o Botafogo. Se vai ser parecido com a do jogo da Copa do Brasil fora de casa com o Flamengo ou algo diferente. Acho que pelo que aconteceu contra o Flamengo, nos dois jogos, acho que a tendência é o Palmeiras se parecer mais com aquele que enfrentou o Botafogo pelo Brasileiro num jogo que perdeu por 1-0. Né? E contra o Botafogo, assim, poderia chegar um pouco mais tranquilo se tivesse conseguido um bom resultado em Caxias, mas perdeu, né? Manteve a liderança, mas agora é uma liderança que, se o Flamengo vence o jogo atrasado, passa o Botafogo. Se o Fortaleza vence o jogo atrasado, passa o Botafogo. Né? Isso não é legal. É puro Botafogo. Claro, e domingo tem Botafogo e Flamengo, 6h30 da tarde, do Newton Santos, no Engenhão. Então, uma semana também pesada para o Botafogo, né? Para tomar decisões, fazer escolhas. E é curioso, mas eu fico pensando, para o Botafogo, o que é mais importante? O brasileiro, depois do que aconteceu no passado, ou tentar avançar na Libertadores, né? É Especificamente uma no caso do Botafogo. ótima questão essa. Uma ótima questão, porque tem um negócio aí no Botafogo, né? Os caras amarelaram de um jeito inacreditável ano passado, agora estão na briga de novo. Dessa vez um time parece mais Né? sólido, Danilo. E, e aí tem aquela questão que vocês acabaram de falar, né? Algum dos dois times aí vai chegar na quarta-feira que vem, vai ter uma competição. Tem o lado bom e o lado ruim. Vai ter a temporada ali, vai ter o calendário livre e tal. Mas a cacetada de você ser eliminado também dói. Também vai saber se o time consegue se recuperar, né? Pois é, e assim, ser eliminado é ruim de qualquer jeito, né? Mas quando você tem uma rivalidade, nesse caso Palmeiras e Botafogo, acho que até mais pelo lado do Botafogo também, dessa recente entregada que deu, né? E o Palmeiras acabou sendo campeão, do Textor ter falado o que falou. Então você acaba pondo um peso. Uma coisa é, claro, sei lá, o Botafogo ser eliminado pro River Plate, ser eliminado pro Nacional do Uruguai, não sei, por um outro time. Seria um problema, seria uma turbulência, o treinador seria cobrado, o Textor seria cobrado. Outra coisa é você ser eliminado para o Palmeiras e vice-versa, né? Para o palmeirense a mesma coisa. Então é um ponto a se discutir, mas sinceramente eu acho que depois da eliminação da Copa do Brasil, os dois times têm elenco o suficiente para as duas frentes. Eu acho que para três frentes seria complicado, a gente poderia discutir aqui, vai machucar ali, vai sofrer o ritmo daqui, mas para duas frentes, ainda você considerando que em setembro vai ter a pausa da data FIFA, depois também o Palmeiras e o Botafogo vão ter duas quartas-feiras que não vão jogar, porque já estão fora da Copa do Brasil, dá para você colocar o pé no acelerador um pouco. Inclusive, acho que o Botafogo ter poupado contra o Juventude, dá uma opção para o Arthur Jorge jogar com força máxima nessa quarta, jogar com força máxima no fim de semana contra o Flamengo. E a mesma coisa no Palmeiras, porque tem o São Paulo no fim de semana. Então eu acho que os dois eles podem sim jogar com força máxima nas duas frentes que tem agora, porque a gente tem a pausa da Copa do Brasil para os dois e ainda vão ter 3 datas FIFA. A gente tem 3 datas FIFA, setembro, outubro e novembro. Então dá para administrar. Eu não consigo ver nenhum dos dois daqui para frente com a desculpa de que precisamos poupar. A não ser, é claro, né? Você tem ali o núcleo de saúde e performance do Palmeiras, do Botafogo, e eles avaliam e falam: esse jogador aqui está perto de estourar e tal. Aí são casos pontuais. Agora, de uma forma macro, eu acho que os dois eles têm que jogar com força máxima nas duas frentes.